Quando eu soube do tema do acampamento Contra a Cultura, logo eu decidi não dar uma palestra sobre o tema, mas falar sobre a minha experiência pessoal, porque, na verdade, eu vivi boa parte da minha adolescência e juventude nos anos 70, que foram anos de grande efervescência política e cultural, que foram conhecidos como os anos da contracultura. Eles foram marcados pela busca da liberdade, da juventude e da quebra de tabus. Então, sair de casa, deixar os estudos, o trabalho, viver ao ar livre, não tomar banho, quando muito nadar nas fontes, nos parques públicos, não cortar o cabelo, vestir-se de forma esquisita e diferente, era uma forma radical da juventude expressar a sua insatisfação com a cultura vigente. Uma forma rebelde de ir contra tudo aquilo. Os anos 70 foram caracterizados pelo movimento hippie, difundido principalmente, popularizado através do festival de música Woodstock, que aconteceu em 1969, e que através da música, muitos jovens foram ali, e esse movimento hippie ficou assim bem popularizado entre os jovens. Tem algumas fotos lá do Woodstock, né? Isso aí, 3 dias desse jeito aí. Em barracas, outros nem barracas tinham, comendo o que dava, choveu, ficou uma lama. Se você quiser procurar, é interessante ver as fotos. Passa a foto. Essa foto aí mostra, olha, ali na esquerda tem os caras vendendo ali um LSD, o ácido, a $1, né? Numa boa ali, quem quisesse passava. Lá em cima um casalzinho nu, se abraçando, fazendo... Foi isso lá atrás, o pessoal todo nu. E embaixo a curtição, né? Curtição toda com aquela coisa. Isso era... Eles consideravam isso contra a cultura. Estavam indo contra tudo aquilo que era estabelecido como sendo normal, como sendo bom, como sendo correto, né? Lá, Woodstock, paz e amor e música. Então essa foi a ideia da época. Nos anos 70 foi pegando força isso. Passa o slide para eu ver. Beatles, não podia deixar de falar dos Beatles, embora nos anos 70 já os Beatles tinham que desmanchado. Né? Porque eu era um bitomaníaco assim daqueles, era realmente eram os meus ídolos, assim como era de toda a moçada. Mas, embora os Beatles já tivessem se desfeito nos anos 70, a música deles ainda exercia uma influência muito grande na música geral. Eles realmente eram gênios da música, né? E compuseram muitas coisas, mas músicas e letras como, por exemplo, de Lucy in the Sky with Diamonds, né? Não sei se vocês conhecem, e que a letra descrevia as alucinações de alguém que tinha tomado ácido, tinha tomado drogas. Então eu tenho aqui a letra, mas está em inglês. Não deu tempo, dizia meio assim, olha, veja como se você estivesse num barco, num rio, com árvores de tangerina e um céu de marmelada. Alguém te chama, você responde bem devagar. É uma garota com olhos de caleidoscópio. Flores de celofane, amarelas e verdes, da altura de arranha-céus, estão sobre sua cabeça. Você olha e lá está a menina com o sol aos seus olhos, e de repente ela some. É Lucy no céu com diamantes. Lucy não tem sentido.
Não tem sentido nenhum. Mas aquilo era o máximo. O nome da música é Lucy, L, in the Sky, S, with Diamonds, D, L, S, D. Né? Então, eles tinham toda essa questão. Tinha uma outra música que eu peguei a letra aqui, que é menos conhecida, que chamava She's Leaving Home, que conta a história de uma moça, uma adolescente que está fugindo de casa, está deixando a sua casa. É uma música até bem triste, assim. E a letra diz assim: quarta-feira de manhã, 5 horas, quando começa o dia, bem silenciosamente fechando a porta do seu quarto, deixando um bilhete que ela gostaria que pudesse dizer mais. Ela desce as escadas até a cozinha, balançando-se e se limpando com o seu lenço, e bem quietamente abre a porta, sai para fora, ela está livre. A ideia de que sair de casa era liberdade, né? Aí diz assim, como se os pais estivessem dizendo: nós demos a ela a maior parte das nossas vidas, sacrificamos quase todas as nossas vidas, nós demos tudo que o dinheiro podia comprar. E aí diz assim: ela está deixando sua casa, depois de ter vivido sozinha por muitos e muitos anos. Uma crítica aos pais da época, né? O pai ronca enquanto a sua mulher levanta e põe o seu hobby, pega a cartinha que está ali, e ali sozinha no topo da escada ela começa a chorar e clama para o seu marido: pai, nosso nenê se foi. Por que ela nos trataria de forma tão sem sentido? Como ela poderia fazer isso conosco? Então a letra da música dizendo e descrevendo coisas da época. O fato de sair de casa, fugir, isso queria dizer contra a cultura. Sou contra os meus pais, sou contra a autoridade, não preciso mais dar satisfação para ninguém, estou saindo de casa, deixo um bilhete, e meus pais que fiquem chorando e que se danem. Assim era a ideia da coisa na época. E os Beatles, embora tivessem essas letras, eu os amava. Muda. Aí foi evoluindo a música, vieram os punks. Depois dos hippies, os punks. Os punks acharam que os hippies estavam muito direitinhos também com a roupa deles, resolveram abusar mais das vestimentas, dos cabelos, né? E se vestiam assim, eram rebeldes, pregavam contra todo tipo de autoridade e foram aparecendo outros grupos de música, muda lá, como os Sex Pistols, os Ramones, né? Eles já usavam aquelas calças que vocês estão usando hoje, tá vendo? Vocês acham que é muito moderna? Anos 70 lá, a calça deles, né? Tudo parece que é moderno, mas tudo vem lá de trás. E assim era uma forma, não era uma moda, mas era uma forma de mostrar que eles estavam indo contra tudo que era bonito, tudo que era legal, né? Então agora eu uso minha roupa assim, e as músicas deles eram sempre contra o governo, contra as autoridades, contra todo o poder que era estabelecido. Muda. Veio mais conjuntos, né? Depois veio o rock, foi progredindo, Pink Floyd naquele rock progressivo, depois aquelas bandas que se intitulavam demoníacas, né? E que cantavam músicas terríveis. A gente que era crente na igreja ficava escandalizado, pegava aquelas letras que faziam
apologia ao mal e matavam galinha no palco, se faziam e assim foi, né? Esses grupos todos. Depois vieram os mais direitinhos, vira lá, Rolling Stones, Queen, Bee Gees, ABBA, todos esses aí mais no estilo pop, e assim foi a música sendo influenciada e vindo toda essa época. Você vê que riqueza que foi essa época em termos de criação, de música, de cultura. Isso eu não estou falando de teatro, cinema e artes em geral, né? Estou falando mais da música. Pode mudar. Guerra do Vietnã, anos 70. Os Estados Unidos entrou numa furada, né? Foi lá para o Vietnã, e isso foi um dos temas que a juventude americana era totalmente contra, fazia passeatas, muitos se recusavam, eram chamados, convocados, se recusavam aí, eram considerados desertores, iam presos, e eles faziam passeatas contra essa guerra. Quer ver? Põe lá o outro slide. Get the hell out of Vietnam. Então eles faziam isso porque eles queriam ir para a rua e falar contra a guerra. Agora a questão é paz e amor, vamos viver a paz, vamos amar uns aos outros. All you need is love. Essa vocês conhecem ou não? Vocês precisam conhecer as músicas dos Beatles, gente. É isso. Né? Então era isso aí, o que você precisa é amor, paz e amor, paz e amor. Isso aí era o lema. Só que a ideia era um pouco errada dessa paz e do amor. Então o repúdio dos jovens à guerra do Vietnã, a recusa de muitos deles de irem para a guerra, que no fim terminou com uma derrota dos Estados Unidos. A guerra era terrível. Tem aquele filme Apocalipse Now também, que acho que vocês não assistiram, comentando com vocês, que mostrava bem essa guerra, a violência da coisa. Alguns eles tinham tanto medo, porque a guerra, os inimigos, eles vinham em guerrilhas, né? Eles vinham no meio da selva, eles conheciam a selva, e os soldados americanos não sabiam nada, e eles ficavam morrendo de medo. Eles eram atacados de repente por um lado que eles não sabiam, de surpresa, e eles saíam atirando, às vezes matando até os próprios companheiros, de tanto medo que tinham. Esse filme mostra muito coisas assim, né? Coisas terríveis sendo vividas pelos jovens, e eles então protestavam contra tudo isso. Época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética lá, numa disputa, né, de quem é mais poderoso, de quem tem mais armas, de quem é melhor, quem vai primeiro para o espaço, quem vai pisar na lua, e aquela corrida armamentícia, um querendo ter mais bombas e armas mais poderosas do que o outro, e a gente vivia naquela sensação de que de repente vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Põe lá o próximo, e vai a bomba atômica, vai acabar com todos nós, e esse vai ser o apocalipse. Assim era os anos 70, né? Também tinha tudo isso. E então aquelas passeatas que eles faziam, muda aí, acabaram virando isso, ó. Do all we need is love virou violência, confrontos com a polícia, coisas terríveis, jovens às vezes morrendo nessas manifestações de rebeldia, e que eles chamavam e entendiam como sendo a contracultura. Vira lá. No Brasil, época da ditadura, vocês não viveram, não sabem como era. E aquilo foi o prato cheio para os jovens da época, né? Jovens que lutavam contra a ditadura, a repressão, eram idealistas, levaram a cabo sua luta política, virou uma luta política por meio de combate armado até. Então haviam aqueles militantes na clandestinidade,
para combater o regime militar, porque não se podia falar contra o governo, não podia fazer piada, não podia fazer nada, né? Havia censura, as artes, as coisas. Então apareceram nesse tempo movimentos também no meio da música no Brasil, como a Tropicália, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa, os Mutantes, o Jorge Ben, pessoal que começou a meio que imitar o tipo de vestimenta dos hippies lá nos Estados Unidos e tudo, mas fazendo músicas também dentro desse tema, e muitos deles faziam músicas com crítica ao governo, músicas veladas, né? Como Caetano fez É Proibido Proibir, ou aquela música Cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice não era o cálice, era o cálice, né? A censura. E assim foram, muitos deles foram exilados, foram expulsos do Brasil, viveram exilados por vários anos. Ok. Então, pintei assim um certo quadro dos anos 70. Dentro todo esse pano de fundo, estou eu, adolescente, jovem, né? Eu, Ed, um nome estranho, inventou um apelido meio americanizado. Aos 9 anos já tinha morado nos Estados Unidos 3 anos. Meu pai foi para lá porque já estava naquela época desgostoso com a política no Brasil, resolveu mudar. E eu fui com 6 anos, com 9 anos nós voltamos. E então assim, eu me achava, né? Achava que eu era muito legal, porque eu falava inglês fluente, tinha estado nos Estados Unidos, tinha minhas calças ali originais, né? Se achando. Eu era, sinceramente, eu era muito bonitão. As meninas gostavam muito de mim, vinham atrás e tal, e eu dava uma de bom, né? E não sei se é o próximo, vocês prometem não rir, tá? Se alguém rir... Bauru, né? Estou aqui em Bauru, depois disso tudo, estou em Bauru. E aí eu resolvi abrir o meu baú para vocês, mas vocês prometeram não rir. Isso aqui eu sempre falo para vocês, olha, um dia vocês vão olhar na foto de vocês hoje e vão dizer, meu pai, como eu pude vestir aquilo, ter aquele... Olha o meu cabelo, gente. Eu já tive cabelo. E estou eu ali, né? Olha lá a data, 17/11/72. Devia ter aí, eu tinha 18 anos, por aí, né? Okay, então estou eu aí em todo esse meio, nascido e criado numa família de classe média até alta. Meu pai tinha uma boa condição, frequentando a igreja presbiteriana, uma igreja tradicional, uma família evangélica, meu pai presbítero, e desde pequenininho, alguém falou assim, quem participou dos 11 acampamentos aqui? Alguns levantaram a mão. Eu pensei assim, eu já participei de uns 110 pelo menos. E então essa era a minha vida ali. A minha vida espiritual, vamos dizer assim, ou religiosa, consistia em ir à igreja domingo, participar do coral, a escola dominical, decorar versículos, ganhar concursos bíblicos, ir a acampamentos. Mas uma vida assim, mais de tradição, de costume. Na hora conto algumas coisas para vocês, por exemplo, na hora do culto, eu vejo que acontece isso às vezes com alguns de vocês lá no culto, e eu não acho ruim, porque eu já passei por isso. Na hora do culto a gente cantava, ficava no coral, cantava no coral, eu, o Bilão, o Josa, né? Essa turma aí mais veinha. E na hora do sermão a gente jogava a batalha naval.
Não tinha celular, não tinha nada dessas coisas, né? Então a gente jogava batalha naval. O Bilão ali, eu aqui, assim, B2. Ficava jogando, o pastor pregando lá, daí depois levantava, cantava um hino todo espiritual, sentava e depois ia embora para casa. Mas assim era a vida espiritual. A minha vida espiritual era assim: estudava na melhor escola de Bauru, que vocês vão rir, o Ernesto Monte. Na época a escola pública era muito, 10 mil vezes melhor do que a escola privada, né? E era muito difícil entrar. Para você ter uma ideia, você entrar no colegial, que é o ensino médio hoje, tinha vestibular. E eu estudei um ano, fiz um ano de cursinho para entrar no Ernesto Monte, no colegial. E era uma escola dos ricos, uma escola da classe A, né? Bons professores, etc. E os outros que eram das escolas privadas eram a ralé, né? Dos estudantes. Então eu estudava lá no Ernesto Monte. Esses dias estive lá no Ernesto Monte dando uma palestra, fiquei assim, nem sei dizer como, né? Que a escola virou virou um negócio terrível, né? A escola hoje em dia, infelizmente. E aí, em 70 eu já tinha 16 anos, era meio chegada na moda da época, como vocês viram, né? A minha grande frustração era ter o cabelo crespo, porque o legal, eu queria ter o cabelo igual dos Beatles, assim, cortado de tigelinha, né? Então, eu vou contar mais alguma coisa, mas vocês não podem rir. Então a gente dormia assim, minha mãe punha uns grampos assim na cabeça, e uma meia de mulher assim, e daí no outro dia levantava com aquele cabelo esticado assim, né? Para ficar parecido com o cabelo dos Beatles. E é o que eu falo, né? Hoje eu olho as fotos e falo, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Vocês vão passar por isso. Não é praga, é apenas uma realidade. Nessa época, eu posso dizer, a minha vida na igreja, nota 10. Atividades em tudo. A vida espiritual com Deus, nota 0. Não tinha. Mas, nessa mesma época, nesses anos 70, aconteceu nos Estados Unidos um outro movimento, chamado Movimento de Jesus. Também chamado de Jesus People. Esse movimento, acho que tem aí, olha lá. Eu considero que foi um avivamento profundo no meio dos jovens americanos. Milhares de jovens se convertendo a Jesus, se batizando, fazendo festivais assim de música, só que diferentes, festival com um comportamento diferenciado, sem drogas, sem sexo, com música de louvor, né? E pregação da palavra, testemunho. E a gente via essas imagens aqui, foi um movimento forte, grande. Muda lá. Olha lá, eles faziam passeatas, né? Também, só que a passeata era com os cartazes assim, one way. Não sei o que está ali no outro. Try Jesus, né? Experimente Jesus, Jesus é amor, etc. E foi um movimento assim muito forte que chegou a influência um pouco aqui no meio das nossas igrejas. E eu comecei a ver aquilo, e música também, música gospel começou a ter uma nova força. Começou a se tornar mais moderna, e as guitarras e muitos grupos apareceram com músicas modernas, rock inclusive, mas com temas cristãos e tudo mais. Aquilo começou a me chamar a atenção, e foi ao mesmo tempo que nos anos 70 veio um avivamento no Brasil, e em Bauru não foi diferente. Algumas igrejas começaram a receber um mover novo de Deus, o Espírito Santo, e
dons espirituais, coisas assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Nós começamos a frequentar algumas reuniões de oração, eu e meus amigos, o Bilão, o Josa, o Arthur, vários deles, o Paulo Elias, pai do Mubaque, que está lá em Aquidauana hoje, é pastor. E um dia, numa reunião de oração na casa do Dr. Douglas, que foi um dos nossos pastores, já faleceu, na casa dele, ele já era presbítero também na igreja presbiteriana. Numa reunião de oração que nós fizemos, eu tive uma experiência que eu não sei explicar bem até hoje. Não sei dizer se foi um avivamento ou se foi realmente a minha conversão. E eu ali ajoelhado, não vou chorar, senti algo de Deus, é difícil explicar, né? Mas eu digo, tive um encontro verdadeiro com Jesus, verdadeiro e profundo com Jesus, porque eu comecei a chorar, eu comecei a me quebrantar, eu comecei a sentir, entender tudo aquilo que eu tinha aprendido em todos aqueles anos na igreja, começou a fazer sentido para mim, a entender que eu era pecador, que não bastava eu estar na igreja, não bastava eu seguir aquelas coisas e cantar no coral, e na época até no conjunto dos jovens que a gente tinha. E ali naquela reunião, eu tinha 16 anos, ou seja, foi em 1970, eu tive essa experiência maravilhosa que transformou, mudou completamente a minha vida. Não a minha só, mas a dos meus amigos que estavam ali também, um grupo pequeno de jovens. E nós, a partir dali, começamos a viver o Evangelho no dia a dia. A gente saía, às vezes, de manhã bem cedo, a gente levantava no sábado, ia lá para o meio de um eucalipau que tinha longe, tomava o ônibus, ia para lá e lá a gente passava horas em jejum, orando, cantando, louvando a Deus e às vezes até compondo algumas músicas. E eu passei aí para a escola com a Bíblia. Naquela época era difícil ser evangélico, porque evangélico era uma minoria muito pequena, né? E só para você ter uma ideia, no Ernesto Monte tinha aula de religião, e como a aula de religião era só católica, você dizia a tua religião no começo do ano, na sua inscrição, você punha lá que religião você era. E aí você, se não era católico, você era dispensado da aula de religião, porque era só católica. E ficava no pátio eu e o Pilão. Na escola inteira ficávamos nós dois lá, né? Todo mundo que inveja da gente, que eles ficavam aguentando o padre falar lá um tempão, e a gente ficava lá no pátio, numa boa. Mas só ele e eu. E você pôr uma camisa assim, escrito Jesus, você era quase que apedrejado no meio da escola, né? Então era um tempo assim, mas a gente se tornou com aquela experiência mais ousado, e a gente levava a Bíblia para a escola, a gente falava de Jesus e tudo mais. Foi o nosso primeiro amor, né? Uma experiência realmente transformadora. E nós íamos a algumas reuniões de oração, e uma vez eu recebi uma profecia, e eu nem sei se eu acreditava muito, mas essa profecia veio assim, disse assim: você vai cantar para Deus em todo o Brasil e até fora do Brasil. Você vai sair e falar de Jesus através da música por todos os campos. E eu guardei aquilo para mim, não sabia nem se eu acreditava bem ou não. Isso acabou acontecendo mais para frente. Aí o Arthur, que era um amigão meu, nós começamos, a gente já compunha algumas músicas, nós começamos a compor músicas de cunho cristão, né? Músicas evangelísticas, músicas de louvor e tudo mais. A gente sentava
Antes a gente saía à noite, naquela época era assim, a gente saía com violão à noite e ia fazer serenata para as meninas que a gente estava interessado. Uma vez nós estávamos cantando na casa de uma menina que o Arthur estava apaixonado, e a gente estava cantando na janela da casa dela e não tinha reação nenhuma. De repente chegou um carro, era ela com a família, e eles chegaram, o pai dela desceu e falou assim: vocês podiam ir embora, por favor, nós estamos vindo do velório da avó dela, não é um momento muito apropriado. Nós saímos dali e nunca mais nós voltamos. O Arthur desistiu do amor dele, que toda a chance foi perdida ali naquele momento. Mas tudo bem, aí nós, o Arthur e eu, começamos a compor coisas assim. E em 1972, isso foi em 1970, em 72, no começo do ano, com 17 anos, eu fui para São Paulo para estudar. Resolvi queria fazer propaganda, curso de propaganda. Naquela época não tinha nada aqui em Bauru. O curso era curso de comunicação social, que estudava propaganda, jornalismo, cinema, teatro, tudo que era tipo de comunicação, né? Durante 2 anos, depois dividia nas especializações, que tinha só em São Paulo. Eu fui para São Paulo fazer o cursinho objetivo, não sei se eu pus ali na foto, vê lá. Esqueci de mostrar, né? O movimento de Jesus saiu até no Time, The Jesus Revolution. Fui para São Paulo, tá lá, imagina, de Bauru. O que era Bauru em 1970, gente? Não tinha nem, vocês não imaginam, não tinha Nações Unidas, não existia. Ali era um córrego, né? Não tinha, a cidade acabava no Luso. A maior aventura que a gente fazia de bicicleta era ir até o aeroporto de bicicleta, porque era uma viagem, a gente levava lanche e tudo mais. Aí eu saio dessa cidade de Bauru e vou para São Paulo com 17 anos, sem conhecer ninguém lá. Fui estudar no cursinho objetivo, lá no prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, né? Coisa impressionante. E fiz o vestibular, passei, entrei na FAAP, fui estudar na FAAP. FAAP, um baita de um prédio maravilhoso, lindo. Agora você imagina, anos 70, todo aquele ambiente. Eu vou estudar na FAAP, uma escola totalmente elitizada. E na minha classe tinha 3 grupos de pessoas. Tinha aqueles que faziam jornalismo, que iam para o jornalismo, que eram os militantes políticos. Eu tive um colega que se chamava Devanir, que no 2º ano de faculdade sumiu e nunca mais apareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, porque ele era militante contra o governo. Ele era desse grupo. Tinha o grupo dos que iam para a propaganda e que eram as patricinhas e os mauricinhos, comandados pela Bruna Lombardi. Bruna Lombardi, se você conhece, era da minha classe. Não conhece, né? Claro. Bruna Lombardi era uma menina lindíssima. Eu falo para a Lília, ela era modelo já de propaganda. E eu falo sempre para a Lília que ela sempre quis me namorar, mas eu não dava bola para ela. Mas na verdade era o contrário, né? Ela nunca nem olhou para minha cara. Mas ela já trabalhava em propaganda, era modelo, fazia fotos para propaganda, e tinha a turminha dela, aquela turminha de patricinha, gente bonita, toda coisa, aqueles caras que já trabalhavam e faziam estágio nas agências de propaganda e tal. E essa era a outra 2ª turma. A 3ª turma era a turma do teatro. A turma de teatro era assim, só pensava em
como trabalhar com o seu corpo, com a sua voz, com as suas coisas, e viviam fazendo aqueles exercícios de respiração. Você entrava na classe, eles estavam deitados, com as pernas para cima, virando para lá no escuro. Era aula de teatro, e eu lá no meio, né, dessa turma. Crente, querendo falar, testemunhar da minha fé, mas era muito difícil, muito difícil. Então, o que aconteceu? A minha cultura era muito diferente daquilo tudo. As minhas verdades, as minhas convicções, né, eram muito diferentes de tudo aquilo. Mas a pressão era muito grande. E eu, seduzido por tudo aquilo, aquela beleza, FAAP, São Paulo e tudo mais, né, comecei a ir na onda da turma. E passei a ser vida dupla. Em São Paulo, eu era aquele cara legal, calça boca de sino, cabelo black power, bolsa tiracola de franja, estudante de comunicação da FAAP, e estamos aí. Ia fim de semana para Bauru, igreja, coral, escola dominical, tudo bonitinho. E assim foi durante um tempo. Até que um dia eu fui convidado para uma festa numa mansão ali em Higienópolis, na casa de uma pessoa muito rica. Quando eu cheguei, aquela casa, aquela mansão, eu com meu amigo, esse Devanir aí, nós chegamos e aquele ambiente assim da época, que era assim, aquela sala imensa, todo mundo escuro, né? Pensa que esse negócio de escuro é de hoje, só que lá a gente usava aquelas velas, enchia de vela assim, tal, almofadas no chão, sem sofá, sem cadeira, mas só almofadas, tapete no chão, todo mundo sentado. E eu entrei lá e vi aquela cena, né? Casalzinhos se pegando, enfim, bebida, música, rock e tal. E já não me senti muito parte daquilo, mas estou ali, fiquei ali até que chegou um dos meus amigos que estavam comigo, não era esse Devanir. Eu estava encostado assim, me lembro direitinho, em pé, encostado. Ele chegou do meu lado, encostou assim e me passou um baseado. Cigarrinho de maconha. Eu tomo. Experimenta. Não. Ah, que isso, cara? Nós estamos todo mundo aí, ninguém vai falar nada. Experimenta. E me deu e eu peguei. Eu peguei, mas aquilo acho que grudou no meu dedo. Deus fez colar. E eu fiquei com aquilo assim, olhando, não tinha coragem. E ele ficou olhando para a minha cara, e eu olhando para a cara dele, olhava para o baseado. E eu falei assim, de repente, aquela experiência que eu tinha tido com Jesus valeu a pena. Eu vi que eu tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me falou, Ed, o que você está fazendo? Foi o sentimento que eu tinha. O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Isso não tem nada a ver com você. Isso não é você. E eu senti claramente o Espírito Santo me falando isso. E eu peguei aquele baseado
joguei no chão, pisei em cima, meu amigo falou assim. E eu saí, não falei nada, fui embora. Só fui explicar para ele no outro dia. E eu disse para ele assim: olha, você é muito meu amigo. No outro dia. Mas se você vier de novo me oferecer um negócio daquele, você pode considerar a nossa amizade terminada. Porque eu tenho um outro tipo de valor na minha vida. Eu tenho outro tipo de cultura. E aí, a partir dali, eu comecei a ter uma força de falar com meus amigos. Nenhum deles se converteu, nenhum deles aceitou. Eu tinha uma amiga que era do teatro e ela era espírita. E ela tirava o sarro de mim, falava coisa. Mas eu sempre falava para ela de Jesus. E assim foi essa minha experiência. A partir dali, em 76, foi quando eu... muda lá. Estou esquecendo de contar isso. O que vem ali? Foi quando eu morava em São Paulo, numa kitnet com o Arthur. Foi quando nós fizemos Sinceramente. É a música Sinceramente, que vocês até gravaram aí no Forasteiros Music, um pedaço, que dizia: sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida a levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir só amar. Vou correndo para Deus, certamente o caminho melhor. E essa música foi gravada no disco de Vento em Popa. Em 1976, eu e Arthur fomos conhecer Vencedores por Cristo, que era um grupo de música cristã que saía viajando e fazendo evangelismo por todos os lugares, em todas as cidades. E nós conhecemos eles e convidamos eles para virem a Bauru, fazerem um trabalho na igreja presbiteriana. Eles vieram em 1977, fizeram um trabalho na nossa igreja. E eu fiquei vendo aqueles jovens, todos jovens, cantando o amor de Jesus, falando, pregando, testemunhando, não só na igreja, mas lá na praça. Depois foram na cadeia, falar para os presos e tudo. E eu fiquei pensando: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E isso foi no começo de 77, no final de 77 eu fui convidado a participar desse grupo. E a partir daí eu viajei, aquela profecia se cumpriu. Eu viajei o Brasil inteirinho. Fomos a todas as capitais, todos os estados do Brasil, pregando, cantando, falando do amor de Jesus. Depois fomos numa equipe até o Uruguai, numa época de repressão também. Uma vez nós estávamos distribuindo folhetos, fomos levados para a delegacia. Mas, enfim, a gente fazia o trabalho. A gente primeiro cantava umas músicas dos Beatles, depois a gente cantava umas 2 músicas cristãs e dava testemunho, e depois saía correndo. Enfim, Deus cumpriu a sua promessa que Ele tinha dito para mim, né? Depois fiz parte do grupo Semente, que também gravou 3 discos, junto com gente, fiquei conhecendo gente da música cristã brasileira, gente importante, como o Nelson Bomilca, que vocês conhecem, que vem a Bauru sempre, e outros, né? E Deus cumpriu isso. Quando eu me formei, eu fiquei ainda um ano em São Paulo trabalhando. E para terminar, eu me lembro de, num momento de almoço, que eu saía para a rua, eu na Rua da Glória, fiz uma oração a Deus e disse assim: Deus, eu quero te servir. Eu não quero ser um crente só, de frequentar a igreja, um bom crente e tal, mas eu quero te servir. E hoje eu vejo que Deus atendeu essa minha oração. Agora, eu estou contando essa história minha para vocês para dizer o seguinte: você vê que é a mesma coisa. Analisando toda essa história, eu vejo assim os hippies e aquela juventude que queria ir contra a cultura de uma forma errada. Eles queriam ir contra um sistema de uma forma errada, com rebeldia e com uma liberdade falsa, né? Que
que os levava ao sexo promíscuo e livre, às drogas, a uma vida esquisita, terrível, fora de casa, sem trabalhar, sem estudar, sem fazer nada, e que não levou eles a nada. A nada. Foi uma contracultura boba, tonta. A contracultura verdadeira é essa que a gente encontra nos ensinamentos de Jesus. E que nem sempre é fácil de ser vivida. Principalmente na época de vida de vocês, que vão para a faculdade, que vão para as escolas, né? E veem tanta coisa que não combina com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente, que são os valores nossos ensinados por Jesus, né? No Sermão do Monte. Os ensinamentos de Jesus são totalmente contrários a tudo isso. Jesus dizia: feliz é aquele que chora, os humildes são aqueles que vão ver o reino de Deus, os mansos herdarão a terra, os puros de coração, os limpos de coração são os que vão ver a Deus. Ele ensinava que os servos é que vão ser os maiores, né? E os últimos serão os primeiros. Tudo ao contrário do que a gente vê por aí, e que vocês vão estudar durante esses dias. E a verdadeira contracultura é quando você encontra Jesus, passa a ter um novo significado da sua vida, novos valores, e você vê que liberdade de verdade não é poder sair por aí e fazer o que der na cabeça, mas liberdade verdadeira é você ter Cristo na sua vida, que realmente te liberta dessas coisas, que te faz livre para fazer e para não fazer, para escolher o que você acha que é bom e o que não é, que te faz livre para ter um baseado na mão e dizer: eu não quero e não vou usar. Não é porque vocês todos estão usando e estão querendo que eu use que eu vou usar. Isso é ser livre. Mas fazer o que todo mundo está fazendo é ser escravo. E isso é a verdadeira contracultura e contra a cultura vigente. E para terminar, eu queria ler, tinha que ser o texto de Romanos 12. Eu peguei na Bíblia Mensagem, porque eu achei muito legal a tradução da Bíblia Mensagem. Nem sempre eu gosto das traduções da Bíblia Mensagem, mas essa aí eu achei que pegou bem com o nosso tema. E diz assim: olha, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Paulo falando, né, na sua carta: não se amoldem, não tomem a forma da cultura vigente. Tenham a coragem de ir contra a cultura, mas de uma forma correta, e não rebelde, tonta, né? Mas de uma forma que Deus quer que você aja. Tá bom? Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.